Olá, meus amigos, tudo bem? O filme A Paixão de Cristo foi um filme que foi desenvolvido idealizado e desenvolvido pelo ator Mel Gibson. Como não havia iniciativa privada, ele não conseguiu parcerias para desenvolvimento do filme, ele tirou do próprio bolso o equivalente a 10 milhões para poder produzir o filme. O filme foi um sucesso de bilheteria de público, gerando uma renda de aproximadamente US$ 1 bilhão para ele, né? E para quem os produziu. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta reflexiva. Não responda de cara, tá? A pergunta pode ser simples, mas não é tão simples quanto parece. Você ama Jesus? A pergunta é sim, né? Agora eu te pergunto, você morreria no lugar dele? Não responda de cara, pense bem antes disso, tá? É uma pergunta mais difícil de responder do que parece, né? A morte dele foi uma morte muito dolorosa, não apenas por toda a dor que ele passou, né, na carne, dor física, quanto pelos açoites, né, e as palavras conjuradas, né, pelas pessoas, né, por aqueles a quem ele amou, né, mas também pela ausência de Deus, do Espírito Santo, né, porque como ele absorveu todos os pecados da humanidade, Deus o acabou abandonando, né. Há quem diga que toda essa dor que ele sentiu no Getsemane, né, que foi o local onde ele estava orando a Deus e pedindo para que Deus afastasse dele esse cálice, dizem que, na verdade, esse choro dele de sangue e toda essa dor que ele passou não era porque haveria de acontecer a carne dele, as dores em si, mas sim a ausência de Deus sobre ele, né? Então, gostaria de deixar com vocês essa reflexão, tá? É, Tem uma palavra aqui no livro de Mateus, o primeiro livro dos evangelhos, né? No capítulo 10, versículo 32, que diz assim: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus, né? Pelo que eu entendo aqui, não quer dizer necessariamente que aquele que morrer no meu lugar, segundo ele, né? A palavra dele. Mas, de qualquer forma, é que você possa haver de acontecer algo a você que seja ruim para você, né? Que possa ser, de repente, até a morte mesmo, né? É... Prova disso é um dos apóstolos mais chegados de Jesus, que era o apóstolo Pedro, né? Que é o, segundo os católicos, é o fundador da Igreja Católica, mas eu não creio muito nisso não, né? E Jesus disse assim, no livro de Marcos, no capítulo 14, tem como título dizendo: Jesus prediz que Pedro negará. E diz assim: Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos o abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus disse: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negará. Então, pessoas, Pedro foi o homem que viu com os próprios olhos os milagres que Jesus fez, né? Então, nós que temos toda essa fé e tudo isso baseado nas coisas que nós ouvimos e vemos por terceiros, né? Fica a pergunta: você realmente negaria ou não a Jesus, né? Não é tão simples de responder.